Fala galera, o tema desse vídeo é sobre o dilúvio bíblico de Noé, lá em Gênesis 7. Mas antes de falar sobre o dilúvio, eu quero citar alguns vídeos que eu gravei sobre as evidências da ressurreição de Cristo, se os evangelhos são confiáveis, que justamente eu cito ali que o número de testemunhas e de relatos sobre a história é importante. Você vê que os evangelhos há até algumas divergências entre um evangelho e outro, que para os descrentes é contradições, mas são apenas divergências, e traz credibilidade o número de relatos falando do tema principal da ressurreição. Também gravei um vídeo sobre os argumentos a favor da existência de Deus. Não tem como provar que Deus existe no laboratório de ciência, mas há bons argumentos, e um deles foi: assim como moedas falsas dão testemunho de uma moeda verdadeira, deuses falsos dão testemunho de um Deus verdadeiro. Afinal, até as civilizações mais antigas e remotas têm a crença em um ser divino ou vários. E o que isso tem a ver com o dilúvio? Porque além da Bíblia, há vários relatos sobre uma grande inundação, mais de 200 relatos. Um deles, muito conhecido, é o de Gilgamesh. Tanto é que a Bíblia foi acusada um tempo atrás de plágio. E esse dilúvio teria acontecido entre 2.700 anos antes de Cristo. Só que sabemos que a Bíblia tem muito mais do que isso de tempo do Antigo Testamento, quando Deus trouxe a revelação do Gênesis a Moisés. E é bem verdade que Noé viveu bem antes de Moisés. E Noé, ele é totalmente um personagem diferente daquele do filme, que você viu um Noé sádico, um Deus ruim, desinteressado com a humanidade, né? É bem verdade que Deus, ele trouxe o dilúvio, anunciou com antecedência, e ninguém creu na pregação de Noé. Por quê? Porque na época não chovia. Se você for ver lá Gênesis, diz que tinha um pequeno orvalho, um pouco de orvalho, regava a terra pela manhã, então era uma pequena garoa. Então assim, não tinha chuva, não era a chuva que nós conhecemos hoje, que caiu um dilúvio e tal, e você já conhece quando chove muito, quando a maré tá alta aqui em Recife, tudo inunda. Então é bem verdade que é assim que funciona. E a Bíblia relata em Gênesis até o dilúvio, do 1 ao 7, a criação, que Deus criou uma porção seca, um único continente, e colocou água debaixo e água em cima, ou seja, separação entre as águas. E o dilúvio relata que abriram-se as comportas do céu, água vindo de cima, e as fontes do abismo também jorraram, água vindo de baixo, ou seja, água de cima e água de baixo. E se você for analisar uma teoria, que é a teoria das hidroplacas, que alguns cientistas pesquisadores estudam, falam sobre isso, que a ciência descobriu que existem oceanos subterrâneos com muito sal lá embaixo, e teria ocasionado algumas rupturas, e parte dessa água saiu do planeta Terra lá de baixo e ocasionou a separação dos continentes. Tanto é que a ciência fala que existia uma única Pangeia, um supercontinente. Eu e você tá cansado de saber. E a Bíblia também relata isso, que Deus criou a porção seca, um supercontinente, e o dilúvio foi responsável por causar essas rupturas. E essa teoria das hidroplacas não é bíblica, mas ela também relata ali, explica por que tem aqueles mamutes congelados na Sibéria. Porque tem um efeito que a água vem de baixo. Os especialistas explicam que quando tem um contato com a atmosfera, houve ali um gelo em pó, coisa ali, um fenômeno que congelou os mamutes instantaneamente quando eles estavam comendo, se alimentando de plantas tropicais de regiões quentes. É bem verdade que eles não estão com uma cara de dor e sofrimento, mas sim, eles estavam se alimentando, a folha nem entrou em processo de digestão no organismo deles, e eles estavam congelados numa geleira. Ou seja, algo aconteceu no planeta que congelou tudo. Então tem muita coisa escondida lá no gelo da Antártida, pra você ter ideia. Então o dilúvio tem evidência. Alguém pode falar: e a Arca de Noé, cadê? Não é fácil você achar a arca, porque ela está na montanha do Ararat, e lá é dominado tanto pela Turquia quanto os países em volta. Então tem uma briga política. É difícil uma autorização, ainda mais de um americano, de um judeu e de um cristão, para provar a arca. Até porque eles não são cristãos, então falar de Jesus lá é até crime. E eles têm uma fé diferente, eles não autorizariam alguém a entrar lá para destruir a montanha para descobrir a arca. Mas há relatos de cristãos no século XIX, no século XVIII, até no século XX, de pessoas que conseguiram ter acesso e viram a arca. Hoje em dia nós temos fotos de satélite, vídeos. É bem verdade que muitos acreditam que seja fake news, tem muita suspeita hoje em dia, mas há evidências de pessoas que relataram ter visto a Arca de Noé. Segundo ponto, há muitas evidências no planeta de uma inundação universal. Além dos relatos falsos, vários relatos sobre o dilúvio que comprovam um verdadeiro, há os registros fósseis. Além de fósseis de dinossauro, temos de plantas, peixes e animais como conhecemos hoje. E qualquer pescador, por exemplo, sabe que um peixe, quando ele morre, ele boia, ele não afunda. E algo aconteceu no planeta que soterrou os peixes, as árvores, dinossauros, animais normais. Inclusive tem árvores que elas contradizem as eras geológicas. Você vê lá os dinossauros com milhares de anos, depois vem alguns animais mais conhecidos, alguns mil anos ali soterrados.
E é bem verdade que tem várias árvores de ponta cabeça atravessando todas as eras geológicas. Então, ou seja, aconteceu alguma coisa em várias partes do planeta, que há evidências em várias rochas sedimentares de árvores nesse tipo de formato. Ou seja, houve uma grande inundação com água vindo de baixo que soterrou vários animais, peixes, plantas e pessoas. E cientistas comprovam hoje que é possível você fossilizar qualquer coisa em um ano. E o dilúvio, se você for seguir a risca, tudo certinho ali em Gênesis, levou mais ou menos um ano até Noé sair da arca. Então deu tempo de fossilizar muita coisa. Então o registro fóssil, a arqueologia, várias rochas sedimentares com muito material que vem do fundo da terra, a própria água salgada, o aumento do nível do mar, tudo isso é evidência de que ocorreu de fato um dilúvio universal. Então, assim, é lógico que os descrentes classificam o dilúvio como mitológico, assim como todos os outros relatos, e não é muito estudado, não é muito difundido a teoria das hidroplacas, mas você pode pesquisar sobre a teoria das hidroplacas, ler o Gênesis lá sobre o dilúvio, ver os outros relatos, fazer uma análise da arqueologia sobre o registro fóssil e você vai descobrir muita coisa. Então, assim, espero ter ajudado, porque nem tudo que está na Bíblia ali é uma coisa mitológica, falsa, mas a Bíblia traz muitas verdades interessantes até para o nosso planeta, que explica a divisão dos continentes, mudanças climáticas, os mamutes congelados na Sibéria e uma série de fatores aí. Aí você fala, mas aonde vêm as águas do dilúvio? Venham de cima, venham de baixo, existem ainda oceanos subterrâneos. E você fala, mas aonde está a água do dilúvio hoje? Está ali, ó. E é bem verdade que Salmo explica isso. Davi teve uma revelação de que Deus, ele elevou as montanhas e abaixou os vales, conforme ele determinou. Então a Terra não, que eu vou falar que a Terra é plana, a Terra é redonda, mas o planeta era mais nivelado. Então, com toda essa mudança aí climática, essa separação dos continentes, a água foi recuando conforme vai citando em Gênesis. Então, as águas do dilúvio continuam aqui, exatamente aqui. Basta você ir na praia que você encontra. Então aí um forte abraço, está cheio de evidências do nosso planeta sobre o dilúvio.